Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e como não se fala em outra coisa nessa segunda-feira, a não ser na votação do impeachment, mais uma vez o presidente Augusto Melo tentou barrar essa votação por meio da justiça, alegando que o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Thuma Júnior, havia concordado em esperar o fim das investigações sobre a Vai de Bet para dar andamento ao processo e que isso teria ferido o estatuto de alguma forma. Só que, no fim, o juiz acabou rejeitando os argumentos do presidente e afirmou que está tudo dentro do estatuto do clube. Então, só tô ressaltando mesmo porque foi um fato que aconteceu hoje pela manhã, ou se eu não me engano, pela noite de ontem, mas de qualquer forma vai rolar essa votação mesmo, fiel. E o que me deixa mais preocupado nisso tudo é que eles não têm obrigação nenhuma de divulgar quem votou no quê. A votação vai ser fechada, cara. Nem os próprios conselheiros que vão estar lá vão saber se o amigo votou com o inimigo. E é aí que tá o problema, porque isso facilita muito pro cara que tá em cima do muro optar por derrubar o presidente e depois ir falar que votou contra. Lembrando que a votação deve começar ali depois das 7 horas da noite, ali com toda a segurança da Polícia Militar, tropa de choque, sei lá mais quem, fora do Parque São Jorge, mas os torcedores que foram protestar, vale ressaltar também, já estão lá desde as 3 horas da tarde se manifestando a favor do Augusto, que sabe que não tá sozinho, né, fiel? Até um pessoal da imprensa já destacou abertamente o quanto isso tá cheirando mal, só que como disse o presidente do Cori, o Miguel Marques, o clube não é do torcedor, é do associado, e o pior é que hoje esse infeliz tem razão, mano. Hoje são esses donos que vão decidir o futuro por milhões de pessoas. E detalhe, tá? Só pra explicar pra quem não tá muito por dentro desse processo, em caso de uma maioria ali pelo impeachment, haveria uma nova votação entre os associados do clube para aí sim decidir se o Augusto Melo fica ou não, tá? E se eu não me engano, nesse meio tempo, independente aí se eles votarem a favor ou contra, ele já estaria afastado, certo? Mas é isso, na torcida para que tudo dê certo e para que não tenha cenas lamentáveis, pelo menos não pra gente, falou? Mano, e essa pré-Libertadores, hein? Não tem nem como negar que não estamos sonhando com ela, porque isso já pode ser garantido na próxima rodada. Esse empate do Cruzeiro com o Bragantino, que é o pior time do retorno, me leva a crer que eles têm tudo para apanhar do Palmeiras na quarta, e caso o Corinthians ganhe do Bahia, o que também é muito provável, não existe outro resultado além da vitória para mais de 45 mil corintianos que vão estar presentes, aí a vaga vai estar matematicamente garantida ainda antes do fim do campeonato. E repare, eu não falei nenhum absurdo nessa combinação de resultados. O Corinthians ganhar e o Palmeiras também é o mais provável de acontecer nessa rodada, porque os porcos vão lá pro Mineirão com chances reais de título e com certeza vão apertar os caras. E o Corinthians, mano, tá numa fase tão espetacular, tá jogando tão bem em casa e contra o Bahia, que tá justamente na contramão de tudo que eu falei. Mas beleza, né? Vamos supor então que aconteceu um desastre na arena e o Corinthians empatou em casa, e isso contando também que o Palmeiras vai ganhar o seu jogo. Como é que fica? O Corinthians vai pra última rodada precisando da vitória, obviamente, só que em caso de outro empate contra o Grêmio e o Cruzeiro também empatar com o Juventude lá, onde são muito fortes em casa, o Corinthians também se classificaria. Então, fiel, mesmo que o futebol não seja uma receita de bolo e fácil de se prever, o mais provável é o Corinthians se classificar, porque o Cruzeiro tem 2 pedreiras e o Corinthians está embalado com 2 jogos bem pontuáveis. Pô, se não ganhar do Bahia, não tem como não vencer o Grêmio. Ou seja, basta a gente fazer nossa parte, que sim, estaremos na pré-Libertadores no ano que vem e com fé em Deus na Libertadores de fato também, tá? Enfim, vamos torcer pro Corinthians fazer a parte dele amanhã, torcer pro Cruzeiro perder o seu jogo, jamais para o Palmeiras, e de quebra, né, se o Botafogo também puder fazer sua parte, para não dar muita emoção no final do campeonato, pra mim vai estar valendo demais, falou? Bom, os planejamentos começaram a ficar mais intensos, fiel, depois que a chance de ir para Libertadores pode bater 100% ainda nessa rodada. E por isso, segundo o Globo Esporte, a diretoria já planeja a contratação de pelo menos 4 reforços para 2025. E reforços pontuais para posições carentes, tá? Que inicialmente seriam aí de um zagueiro, de preferência para chegar e jogar, um meia, um atacante e talvez um lateral esquerdo. Até como eu já mencionei recentemente, o Endo do Porto estaria na mira e seria aí o principal nome para lateral. E tudo isso, fiel, só para deixar claro, apenas levando em conta que o elenco do ano que vem será exatamente esse, porque em caso de uma saída que com certeza vai ter, esse número também vai aumentar. Só que assim, falar pra vocês, mano, o que me deixa mais tranquilo de saber que o Corinthians vai ao mercado no ano que vem é o Fabinho Soldado, cara. Esse maluco fez uma janela praticamente impecável no meio desse ano, trazendo bons jogadores pra ser titular e pra compor elenco, e tudo isso gastando o mínimo possível. Então tudo me leva a crer que ele vai conseguir repetir isso nessa janela de final do ano e também na do meio do ano que vem, né? Ele vai conseguir montar um time bom, barato e sem fazer o elenco inchar, né? Sobrar opções, você tem que ficar lá emprestando pra cá, emprestando pra lá, como as gestões anteriores faziam frequentemente. Então, fiel, confio muito no Fabinho Soldado pra isso, porque diferente do Rubão, que foi o diretor de futebol que montou o time no começo do ano, ele jamais pagaria, sei lá, 26 milhões de reais no Pedro Raul. Isso eu tenho certeza. Então, retomando o que eu falei no começo e sendo até mais específico, a ideia do Corinthians é trazer um lateral esquerdo, um volante, um ponta direita, acredito eu, e um zagueiro xerife pra
chegar e jogar. Essas são as prioridades iniciais, falou? Mas e aí, falta mais alguma posição? O elenco tá suficiente? Qual que é a de vocês? Comentem aí. Artilheiro do Corinthians e agora do Campeonato Brasileiro também, fiel. E o Roberto ainda vive aquela incerteza se vai sair ou não. E a cada agradecimento que ele faz ali, né, no final do jogo, parece muito uma despedida. Só que pra contornar isso, pra tentar manter o Camisa 9 por aqui, o Corinthians pretende usar a cartada da Libertadores e da Seleção Brasileira. Basicamente, a diretoria vai convencer o Yuri, dizendo que o Corinthians vai investir, montar um time ainda melhor. E, mano, se calhar de ganhar a Libertadores, que é o nosso sonho, o Yuri não só poderia ter a chance de voltar pra seleção, que eu imagino que seja um sonho dele, como também a chance de ser vendido para um clube ainda maior na janela do meio do ano, quem sabe até no final, né? Porque, pô, até onde a gente sabe, o maior time que fez uma proposta por ele é o Southampton, que tá em último na Premier League. Quer dizer, será que ele tá disposto a largar tudo só para jogar na Inglaterra? Pô, seleção, Champions, um grande clube. Então, a ideia do Corinthians é mostrar que eles vão competir em 2025 e em caso de êxito nesses torneios, grandes propostas devem aparecer para ele juntamente com a da amarelinha. Agora, só depende dele aceitar isso ou não, fiel, porque em termos financeiros vai ser difícil pro Corinthians recusar uma proposta onde vai receber aí 100 milhões de reais líquidos, porque lembrando, né, só temos metade do passe. Só que, por outro lado, em campo, tem que pensar se vai usar esse dinheiro para reinvestir, qual a chance de dar certo também. Então são muitas variáveis, mas por enquanto, fiel, o sonho da diretoria é de manter o Camisa 9 e o fator Libertadores, mano, que se Deus quiser vai tudo dar certo, vai ser o principal motivo para manter ele por aqui. Falou? Bom, e deu certo o pedido que o Corinthians fez na justiça para suspender os bloqueios bancários que vem sofrendo recentemente. Uma delas, por exemplo, da PixBet, que bloqueou as contas do clube em quase 20 milhões de reais por uma dívida antiga não paga. Pois é, a justiça concedeu uma liminar que vai suspender bloqueio nas contas por até 60 dias, onde o clube precisa, nesse meio tempo também, apresentar um plano para pagar todos os seus credores, tá? A ideia é que sem esses bloqueios, o clube consiga se organizar financeiramente e não precise criar mais dívidas para quitá-las. Porque imagina só, né? Você querendo quitar a dívida com fulano, mas por causa de uma dívida com ciclano, a justiça foi lá, bloqueou suas contas e pronto. Nem fulano nem ciclano vão receber. Então, em meio a esse caos que está o Parque São Jorge, com o impeachment, com pessoas querendo derrubar o presidente, pelo menos uma boa notícia a diretoria teve referente a seus compromissos. Falou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!